Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre JSX ou JSX e Fragment. Vamos lá para a prática. Então a primeira coisa é falar com vocês, igual eu falei na última aula, o que é que significa o JSX. JSX ele vem do termo JavaScript XML. E a gente pode entender isso como uma forma de trabalhar com a sintaxe, com uma sintaxe parecida com o HTML dentro do JavaScript, que é essa parte aqui que a gente tem, que a gente coloca dentro do return de todas as nossas páginas React. Por enquanto a gente está só com a página principal, o app, mas toda vez que a gente for criar uma nova página que a gente chama de componente, eu vou ter uma estrutura parecida com essa aqui, onde eu vou colocar também JSX. A gente vai ver melhor nas aulas de componentes essa parte. Correto? Então, vou apagar aqui para a gente começar um novo e vou começar a colocar aqui um código JSX, que é parecido com HTML, né? Então, basicamente, pense sempre em HTML. Eu vou colocar aqui uma div. Dentro dessa div, eu vou colocar um h1 Olá Mundo. Deixa eu recortar aqui. Pessoal, sempre quando a gente vai colocar mais de uma linha de código dentro do return, a gente tem que colocar isso dentro de parênteses, senão não vai funcionar. Então, coloquei os parênteses, salvei para o Pretty formatar bonitinho para a gente. Tá aqui, vou lá na página, tá aqui o Olá Mundo. Aqui tá grande assim porque eu dei zoom no navegador. Se eu inspecionar e lá no meu HTML, tá lá a div com o H1 Olá Mundo. Depois disso, deixa eu mostrar para vocês. Pessoal, se eu for colocar aqui, por exemplo, parágrafo, opa, é P minúsculo, que é tag HTML. Por que ele está colocando? Tá, meu computador. Me chamo Luciano. Correto? Coloquei, salvei. Vou voltar lá no código, tá aqui, me chamo Luciano, que está num parágrafo. Se eu não quiser essa div aqui, porque uma div no HTML a gente usa ele para fazer uma divisão lógica, para uma formatação, uma separação de conteúdo de alguma forma. E eu tentar colocar dessa forma aqui, sem a div, o React ele não aceita. Toda vez que dentro do return de um componente, eu sou obrigado a ter sempre uma tag superior. Eu não posso ter duas tags, igual aqui H1 e o P, uma do lado da outra. Elas têm que estar sempre entre alguma tag superior, sempre tem que ter uma tag superior. Poderia ser um div, igual tinha antes, vou dar Ctrl Z, mas muitas vezes eu não quero colocar um div, porque div tem a formatação própria, não faz sentido de eu usar o div. Aí o React ele tem algo que se chama fragment. Como é que eu faço para usar o fragment? Primeira coisa, eu vou importar, import React from React. Eu estou importando a biblioteca React. Antigamente, a gente está na versão 17 do React. Para eu fazer um componente mais simples, eu não sou obrigado a fazer a importação do React. Hoje em dia, ele reconhece o
o JSX automaticamente que está aqui dentro. Em versões anteriores, então em muitos códigos que vocês vão ver por aí, todos os componentes importavam React, porque da versão 17 para baixo, toda página React você tinha que fazer esse import. Agora não é obrigatório, mas também se colocar, mesmo não sendo obrigatório, não vai dar problema nenhum. Mas por que que eu coloquei aqui? Para eu poder usar o React Fragment. O que é o React Fragment? React.fragment. É como se fosse uma nova tag HTML, deixa eu fechar aqui. Aí eu abri aqui o React pronto fragment e fechei, como se fosse uma tag HTML. Porque às vezes eu preciso, igual eu falei, eu sempre preciso ter uma tag que seja no primeiro nível aqui, pai de tudo que tiver aqui, porque o React me obriga. Aí se eu não quiser usar o div, que o div ele gera marcação HTML na página e nem sempre eu quero usar o div, aí eu posso usar o react.fragment. Para eu usar o react.fragment dessa forma, eu tinha que importar o React aqui. Mas tem uma forma mais simples, que quando você quiser utilizar o Fragment, não precisa lá importar o React e você pode abrir uma tag vazia e fechar uma tag vazia. Aí também isso aqui é como se fosse um apelido para o Fragment. Ele também, por baixo dos panos, ele é um Fragment. Se eu for lá no código, vocês vão ver que dentro da div root, que é aquela que fica no HTML, o fragment ele não aparece aqui nenhuma marcação para ele. Ele só serve lá mesmo como marcação obrigatória que o React precisa sempre que tenha uma tag envolvendo todo o conteúdo dentro do return. E se eu estivesse usando div, e voltar lá na página, vai ver que ele colocou o H1 e o P dentro de um div. Aí nem sempre eu quero que tenha esse div por questões de formatação, de semântica do HTML. Aí quando chegar num caso desse, se você não quiser usar um div só para poder separar o conteúdo, você usa mesmo um fragment. Mas sempre tem que ter uma tag principal envolvendo tudo que tiver dentro do return. É obrigatório isso no React. Então, vamos ver alguns casos especiais do JSX, porque eu tenho algumas palavras que são palavras reservadas no JavaScript, e elas são palavras que aparecem também dentro do HTML. Por exemplo, se eu quisesse colocar um class, né, que a gente aprendeu que toda tag HTML eu posso colocar um class que é uma classe CSS. Então eu vou colocar aqui, sei lá, fundo verde, qualquer nome, né? Eu não vou criar essa classe, é só para mostrar para vocês. Eu posso fazer dessa forma, para colocar o class nesse H1. Vou mostrar para vocês o que é que acontece nesse caso. Aqui no, no HTML está aqui o class fundo verde normal. Só que se eu for para o console, aparece essa mensagenzinha aqui de aviso, de warning, falando o class e se você não quer trocar pelo class name. Por quê? O recomendado é que quando você está dentro do JSX e você quer colocar uma classe CSS num elemento, você não use a palavra class, porque o class já é uma palavra reservada do JavaScript. O ideal é que você use class name dentro do JSX. Aí não vai dar problema de aparecer aquela mensagem de erro. Então, tá aqui class name, vamos voltar lá. Vou dar um refresh para assumir a mensagem de erro. Tá vendo que não está aparecendo mais a mensagem de erro. E o próprio JavaScript, na hora que ele está montando o HTML, tá vendo que aqui está aparecendo só a palavra class? Por quê? Na hora que ele monta o HTML, o correto para o HTML é class.
para o JSX que a gente tem que substituir por class name. Quando a gente usa o emmet dentro do VS Code, então, para quem estiver utilizando o VS Code, a gente tem o emmet, que é aquele negócio de completar, de ajudar a completar o seu código. Com o emmet, não sei se vocês sabem, eu posso fazer, por exemplo, um P, e eu vou criar uma tag P e eu quero colocar uma classe nessa tag P. Se eu estou dentro do Java, do JSX, ele automaticamente vai colocar da forma correta. Então, p.teste. Quando eu coloco uma tag ponto e aqui outro nome, o que tiver aqui vai ser o nome da classe. Aí eu vou dar Enter aqui, aí ele já faz ele já completa da forma que o JSX espera. Mas ele só está funcionando, pessoal, porque a gente fez aquelas configurações lá na aula de configuração de ambiente, quando a gente configurou o VS Code, eu coloquei lá para funcionar o emmet de forma correta dentro do JSX. Correto? Então, vou colocar aqui teste. Salvar. Vamos lá ver. Então, tá aqui, ó, aparecendo P class test. Então, funcionou corretamente. E tem um outro caso que eu também tenho que mudar. Vamos imaginar que eu tivesse... Vou tirar isso aqui, que isso aqui eu coloquei só para demonstrar. Vamos imaginar que eu tenho um formulário. Vou tirar o action aqui, que eu não vou utilizar, é só para exemplificar. Dentro do formulário, no HTML, a gente aprendeu a tag label, né? A tag label, dentro do HTML normal, ela tem um atributo que chama for. Só que for é uma palavra reservada também do JavaScript. Aí, quando a gente está usando dentro do JSX, a gente muda o for pelo HTML for. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, um input, vou colocar o ID, né, que o for do label ele corresponde ao ID do input, né? Então, sei lá, cidade, aqui HTML for cidade. Quem não lembra como funciona o label do HTML, só dá uma pesquisada aí que vocês já deveriam saber HTML para poder fazer essa parte do React. E aqui, cidade. Então, no lugar do for, vira HTML for. E funciona do jeito que deveria funcionar lá a label do JavaScript. Deixa eu dar um refresh aqui para subir as mensagens. Então, tá corretinho. A próxima coisa que a gente vai aprender, vou tirar esse pedaço aqui também, que eu não preciso dele, é como é que eu mostro variáveis dentro do meu JSX. Então, eu vou criar uma variável aqui, const nome, recebe Luciano. Aí aqui eu vou mostrar uma variável, é uma interpolação. Vou dar Ctrl Z, eu vou apagar aqui. Aí, para eu exibir uma variável dentro do JSX, o que é que eu faço? Eu abro e fecho chaves. Ele automaticamente, o VS Code, deu uma desformatada, jogou para a esquerda, mas se vocês estiverem com as configurações que eu passei na aula lá de configuração de ambientes, se você der um Ctrl S para salvar, ele já formata e joga para o lugar onde tem que ficar. E aqui dentro do abre e fecha chaves, eu coloco o nome da variável e vou até mudar aqui para Ana, para vocês verem, e vai estar lá funcionando corretamente a variável Ana. Tá aqui. Aqui estava aparecendo alguns errinhos antes, é porque eu começo a escrever e paro, e como o React ele já vai interpretando automaticamente, aí antes de eu ter terminado de escrever, ele já tinha lançado um erro, mas para ter certeza que não tem nada de erro, é só dar um refresh aqui mesmo. Então, além de variáveis, eu posso chamar aqui,
ou várias outras coisas. Por exemplo, vou criar uma outra variável chamada subtítulo e ela vai receber, eu posso colocar um JSX aqui. Não precisa sempre estar dentro do return, mas sempre que você colocar a tag HTML dentro do JavaScript do projeto React, ele já vai interpretar aquilo como JSX. Então, poderia ser um H2 subtítulo. Vou colocar assim. Esse é um subtítulo. Correto? E atribuir para a variável subtítulo. Aí, se eu quiser aqui embaixo, eu posso imprimir aquela variável que vai ser aquela tag. Então, subtítulo, coloquei aqui, aí o que vai aparecer lá? Vou fechar. Subtítulo, esse é um subtítulo, que é uma tag H2 aqui, como a gente tinha criado lá. Vou dar um refresh só para assumir as mensagens ali, mas é isso, aquilo que eu expliquei agora. Que eu começo a escrever lá, ele já vai interpretando e dando erro antes de eu terminar de escrever o código. Vamos voltar para o código. Pessoal, eu não recomendo você ficar montando pedaços da sua estrutura HTML dentro de variáveis e depois colocando dessa forma assim. Eu acho que não fica muito legível. Eu sempre que eu vou colocar coisa de JSX, eu prefiro colocar dentro do return, porque eu sei que dentro do return vai estar a estrutura parecida com HTML. Então eu gosto de olhar essa estrutura direto aqui dentro para eu entender de forma mais fácil o que é que está fazendo, o que é que vai ser desenhado na tela. Então eu não recomendo fazer separado assim variável e só imprimindo as variáveis aqui. Correto? Eu também posso chamar aqui qualquer expressão JavaScript. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um P, vou colocar 2 mais 2, o que tiver dentro do abre e fecha chave, ele vai fazer lá e executar e vai dar o retorno. Olha lá, 4. Poderia ser, por exemplo, aqui uma expressão, chamar uma função do JavaScript, por exemplo, math.random, para gerar um número aleatório. Salvei, aqui, gerou um número aleatório. E também poderia ser uma função que eu criei. Então, eu vou criar aqui uma função, function, pegar mensagem, correto? Function pegar mensagem. E aqui dentro eu vou dar um return mensagem aleatória, mensagem qualquer. E eu poderia colocar aqui mais um parágrafo P e dentro desse parágrafo chamar essa função pegar mensagem. Aqui, como eu quero que execute a função para pegar o retorno dela, eu tenho que colocar os parênteses, não só o nome. Então, ele vai aqui, chamou a mensagem, a função retornou essa mensagem e vai ser impresso aqui dentro essa mensagem. Aqui, mensagem aleatória. E mais um caso aqui são objetos. Como é que funciona o objeto? Vou criar aqui uma constante que é um objeto, sei lá, pessoa, nome Maria. A gente já aprendeu essa notação de objeto nas aulas de revisão de JavaScript. Idade 23. Então, tem um objeto. Aí, se eu quiser imprimir os dados do objeto aqui, posso pegar, eu vou criar aqui dentro de um parágrafo, poderia ser qualquer tag HTML, eu poderia colocar aqui pessoa.nome, pessoa.idade. Então, ele iria imprimir aqui, vamos lá verificar, está aqui, ó, Maria,
23. O que eu não posso fazer é colocar, por exemplo, P aqui e colocar o objeto inteiro e não cada dado do objeto. Se eu colocar aqui só o objeto inteiro e salvar, vai dar erro. Vocês vão ver. Aqui ele deu erro, vou abrir, eu dei um refresh, mas ia aparecer isso no console. O que é que ele está falando? Objetos não são válidos como filhos de elemento do React. Então, eu não posso colocar para imprimir lá um objeto inteiro. Então, isso aqui não pode. Eu posso colocar as informações do objeto, igual uma string, um número aqui, não precisava ser string, aqui poderia ser um número, essas coisas, esses tipos mais primitivos. O objeto direto ele não aceita para imprimir lá no colocar dentro do JSX no HTML. Correto? Salvei aqui. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje é como faz comentários dentro do JSX. Então, eu estou aqui dentro do return na parte do JSX. Se eu quiser fazer um comentário de alguma coisa, é, esse é um comentário. Vou usar aqui minha tecla de atalho, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então, dentro do JSX, comentário, você tem que abrir e fechar chaves e fazer aqui o comentário dessa forma. Ele não aceita sem o abrir e fechar chaves, ele dá erro. Como é que eu fiz aí para poder colocar o comentário? Eu poderia fazer escrevendo na mão, mas eu gosto de usar atalho sempre que eu posso. No próprio VS Code, ele tem um atalho que ele serve para comentar e descomentar uma linha. Se eu não me engano, o padrão dele é Ctrl, ponto e vírgula. No meu computador, no meu VS Code, eu mudei para Ctrl barra. Como é que eu faço para mudar? Vem aqui, File, Preferências, Keyboard Shortcuts. Aí ele vai abrir aqui a lista de atalhos do VS Code. Aqui, aquele para comentar e descomentar uma linha, vocês escrevem aqui em cima, line comment. Aí tá vendo essa opção aqui, fala toggle line comment. Aqui, por padrão no computador de vocês, deve estar Ctrl, ponto e vírgula. Aí eu mudei, é só clicar aqui duas vezes e fazer a combinação que você quiser. No meu caso, eu gosto de Ctrl barra, aí ele salva ali. Então, eu sempre uso para comentar. Então, se eu quisesse comentar isso aqui, ó, uso Ctrl barra no meu caso, que é o atalho, e ele já comenta, porque o VS Code ajuda muito a gente nessas coisas, na facilitar o desenvolvimento. Então, obrigado e até a próxima aula.